Ora então, muito bom dia a todos e a todas. Cabe-me a mim hoje presidir aos trabalhos da Comissão. Temos duas partes nesta reunião. Para iniciar, temos a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda do ex-diretor da TSF, Domingos Andrade, sobre a Global Media Group, o tema que temos vindo a debater de forma bastante aprofundada. Quero dar-lhe as boas-vindas. Tenho uma declaração de interesses, conheço o jornalista Domingos Andrade há já alguns anos. Tenho a infelicidade de o ver nesta casa por estas razões, por uma crise instalada no Global Media Group. Dou-lhe conta de como decorrem os trabalhos. São 5 minutos para o grupo parlamentar requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, que irá fazer uma intervenção inicial e, entretanto, o jornalista Domingos de Andrade tem 5 minutos para resposta e, entretanto, seguem-se os grupos parlamentares. Iniciaremos pelo PSD, depois o PS e, por restante ordem de método, 5 minutos e, no final, Domingos de Andrade responderá, dará resposta a todos. Está bem? Muito obrigada. Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. 5 minutos, Sra. Deputada, 5 minutos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Domingos Andrade a presença aqui. É muito importante para nós esclarecer algumas dúvidas sobre o que parece ser uma hecatombe na Global Media, e, sobretudo, para os seus trabalhadores, estando em causa potencialmente até um despedimento coletivo de centenas de trabalhadores, além de um grande grupo de comunicação social, muito importante para a pluralidade e para a democracia neste país. É por isso mesmo que contrastamos esta disponibilidade para estar aqui com a da atual administração, nomeadamente José Paulo Faf, que recusou, em termos até da minha parte e de muitos de nós considerados inaceitáveis, recusou vir ao Parlamento prestar alguns esclarecimentos. E eu vou tentar ser muito direta, porque nós não temos muito tempo. A saída de Domingos Andrade da administração da Global Media e, comitantemente, também da TSF, levantou o protesto na altura do Conselho de Redação. O Conselho de Redação, na altura, considerou que estávamos perante uma flagrante violação da lei de imprensa por não ter sido consultado pela administração pela saída do diretor, na altura diretor editorial, que para o lugar de quem depois foi nomeado o jornalista Rui Gomes, sendo depois, mais tarde, nomeada para a TSF Rosália Amorim, mas isto correspondeu a um período de alterações, sobretudo na administração da Global Media. Foi em setembro de 2023, quando entra precisamente o José Paulo Faf, Diogo Agostinho e Filipe Nascimento para o Conselho de Administração e sai Domingos Andrade e António Saraiva. A primeira pergunta é porque é que Domingos Andrade sai da administração nesta altura, se é uma escolha do novo acionista, porque sabe-se que a entrada de José Paulo Faf para a administração é uma escolha do World Opportunity Fund, portanto do novo acionista que entra na altura aliás, que em julho tinha comprado a maioria da Global Media através das páginas civilizadas. A segunda questão é se o Domingos Andrade tem alguma informação sobre a negociação que levou à entrada deste World Opportunity Fund e as negociações que levaram à entrada de um fundo estrangeiro na Global Media, negociações essas que foram levadas a cabo por Marco Galinha. Se tem noção de qual é o papel da potencial venda da participação da Global Media na Lusa nessas negociações para a entrada de capital estrangeiro e qual é a origem desse capital estrangeiro e, portanto, quem é que são os verdadeiros detentores desse fundo. As restantes questões que eu lhe queria colocar já têm a ver com este período de transição e têm a ver com a situação da empresa neste período de transição. Ou seja, na altura, em setembro, a entrada de José Paulo Faf, que depois só vem a assumir o Conselho Executivo em novembro, mas que nesta altura de transição, inclusive a diretora da TSF, quando é contratada, Rosália Amorim, diz que é feito um conjunto de promessas sobre investimentos que viriam a ser feitos, sobretudo na TSF, ou pelo menos na TSF. Pergunto-lhe
porque sei que o Domingos Andrade tentou, ou pelo menos defendeu, que esses mesmos investimentos fossem feitos na TSF, se obteve as mesmas garantias por parte da administração e se o surpreende que 2 semanas depois dessas promessas serem feitas, de repente tenha havido um discurso de desvalorização completa do grupo, em que surgem por parte do CEO do grupo declarações sobre dívidas de vários montantes a várias entidades e uma situação financeira catastrófica. Pergunto-lhe se essa situação financeira grave a ponto de levar a um potencial despedimento de centenas de trabalhadores já era do conhecimento da administração na altura em que se dá a entrada do World Opportunity Fund, pelo menos a um nível que levasse a crer ou a antecipar que o que viria a acontecer seria não um investimento na empresa para novos mercados e novos títulos e potenciar os títulos de língua portuguesa, como foi aquilo que foi dito na altura, mas sim a destruição de alguns títulos do grupo, eventualmente para o transformar numa outra coisa. E, por último, porque o meu tempo acabou, perguntar-lhe se tem conhecimento de alguma decisão por parte do Conselho de Administração anterior à entrada do José Paulo Pfaff que possa corresponder àquilo que José Paulo Pfaff anunciou como sendo potenciais ilegalidades ou problemas nas contas que possam corresponder à falta de transparência e até a não corresponder à legalidade, como aliás anunciou publicamente que haveria problemas nas contas para trás. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra a Domingos de Andrade, 5 minutos também. Não vou ser muito restrita com o tempo, mas... Não sei se está ligado. Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Bom, eu virei aqui as vezes que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas acharem que útil e necessário que eu venha cá, embora eu não estranhasse que a simples circunstância de vir aqui pudesse de vir aqui colaborar com esta comissão, colaborar com a verdade dos factos, ou pelo menos aquela a que eu tenho acesso, mas que esta circunstância não pudesse acarretar dissabores, maiores dissabores do que aqueles que eu tenho vindo a sofrer nos últimos meses, nos últimos largos meses. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não posso despir-me de emotividade estando aqui. Eu não posso despir-me de emotividade perante o que está a acontecer com aquelas redações. E o que está a acontecer com aquelas redações é de uma gravidade que eu nunca julguei possível assistir em democracia. Nós não estamos apenas a assistir ao fim de marcas, nós estamos a assistir à destruição reputacional de marcas e de redações. E estamos a assistir partindo a espinha dessas redações. E partir a espinha dessas redações pela fome. E eu não estou a exagerar. Se em cidades como o Porto, apesar de tudo, ainda existem redes informais de interajuda e as pessoas se vão desenrascando, imaginem o que é numa cidade como Lisboa, onde efetivamente as pessoas ganham mal, que não têm tantas redes, a rede informal não é tão forte quanto é no Porto. Imaginem o que é que nos estão a sofrer essas pessoas que só hoje receberam o subsídio de alimentação. E desculpem, isso é mais importante do que tudo o resto. Agora, todos os factos são públicos. Nesta altura, todos os factos são públicos e os senhores deputados sabem melhor do que eu a compatibilidade desses factos com o Estado de Direito. E essa é uma questão que vos cabe também a vocês que estão aqui presentes. Tentando e passando ao lado deste lado emotivo, eu não posso deixar de sentir o que todas as pessoas que estão nas redações sentem e de sentir com violência afetiva, porque sei dos casais que têm dificuldades e que ganham 800 euros por mês, ambos a trabalharem no mesmo sítio, e de correspondentes que estão em Paredes de Couro ou em Montalegre e que ganham às vezes uma miséria, que sacrificam a vida pessoal para noticiarem, para levarem ao país centralizado, para levarem o que é que se passa no interior do país, como é o caso de todos os correspondentes que trabalham para o Jornal Notícias e que começaram a trabalhar também para a própria TSF em acumulação. Não posso deixar de ficar incomodado com o que está a passar. Como não posso deixar de ficar incomodado com a extinção pura e simples,
com a intromissão pura e simples de uma administração no espaço de opinião e de programação de uma rádio como é a TSF. Não posso acreditar que não vos dou a alma, a todos nós que ouvimos a rádio que fundou a rádio, sejamos de esquerda ou de direita, ou do centro, não posso acreditar que não vos dou a alma a ligar a rádio de manhã e ouvir música de princípio ao fim. E que não sintam a dor daquela gente que vai para os microfones todos os dias de manhã, tentando fazer uma voz como se nada se passasse, mas passando, efetivamente passando. E aqui até poderia dizer que havia custos enormes em relação à TSF, havia custos enormes com a opinião e a programação. E, portanto, que era preciso cortar por algum lado. Ora, eu não deveria dizer isto, mas infelizmente a maior parte da opinião na TSF não era remunerada. Nem os programas. Salvo raríssimas exceções. Portanto, se há aqui uma intermissão clara por parte de uma administração numa linha editorial de um órgão de comunicação social, é preciso que as entidades competentes atuem a esse nível. E é preciso que atuem com maior celeridade do que aquela que têm demonstrado nos últimos meses. Deixe-me tentar ser adotada. São muitas perguntas, deixe-me tentar ser rápido, fazendo uma síntese, tentando dar algumas respostas concretas àquilo que me pergunta. Ponto número 1, quando em 2000 esta nova administração, eu regressei ao Jornal de Notícias em 2014, o Jornal de Notícias tinha passado por um processo de despedimento coletivo, o grupo todo tinha passado por um processo de despedimento coletivo, o grupo atravessava grandes dificuldades, o objetivo quando se chegou ao Jornal de Notícias foi recuperar uma parte das marcas, o que foi de algum modo conseguido, com resultados muito positivos para o Jornal de Notícias, que foi sendo transformado ao longo desses anos, entre 2016 e 2020, num novo grande porta-aviões do grupo, coisa que tinha perdido entre 2008 e 2014. O grupo atravessava grandes dificuldades, teve investimentos que foram ruinosos, tanto quanto me foi dado a perceber, e eu então, integrando a direção do Jornal de Notícias, nomeadamente investimentos em vídeo, investimentos no gambling, coisas que se achava que eram uma moda e que foram de algum modo ruinosos e que levaram a uma situação de crise no princípio em 2020, que se agudizou com o lockdown que o mundo sofreu e, portanto, que teve um impacto muito particular na Global Media Group, já então com grandes dificuldades de tesouraria. O problema era chegar sempre ao final do mês e cumprir com as obrigações que cada um com os seus jornalistas. Entrou um novo acionista. Esse acionista foi o Marco Calinha. O acionista convidou-me então para assumir funções da administração com a área editorial e mantendo também uma direção de uma das marcas. A TSF, a minha casa sempre foi o Jornal de Notícias, é preciso dizer, até ao momento em que eu vim para a TSF, que era a minha rádio, sempre foi a minha rádio, como é de tantos nós, e que em equipa fomos capazes de manter a dignidade de um projeto, apesar de todas as dificuldades. E a dignidade de um projeto de rádio significa que todas aquelas pessoas, com o seu esforço, com a sua entrega, como eu vi muito poucas vezes em poucas redações, e já passei por algumas, com toda aquela entrega, toda aquela gente foi capaz de segurar as pontas da rádio, levando a que a rádio tivesse, por exemplo, em 2021, pela primeira vez na sua história, EBITDA positivo e também, enfim, com resultados líquidos negativos, mas muito baixos, foi um recorde único na história da rádio. Tudo o que aconteceu a partir de 2000, tudo o que aconteceu ainda entre 2020 e 2023, para terminar, tudo o que aconteceu entre 2000 e 2023 foi uma tentativa de corte de custos que passava, em primeiro lugar, pelos custos que nós entendíamos que eram gorduras que estavam no grupo e que poderiam e deveriam ser cortadas, nomeadamente, por exemplo, a diminuição do número de pisos nas torres de Lisboa.
Muito obrigada, Domingos de Andrade. Terá tempo, obviamente, para explicar todo esse processo, depois das diversas intervenções que vão ser feitas agora pelos restantes grupos parlamentares. Eu passava a palavra ao grupo parlamentar do PST. Será o Sr. Deputado João Montenegro a fazer a intervenção. Tem também 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Jornalista Domingos Andrade. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Partido Social Democrata está efetivamente preocupado com tudo o que se está a passar no grupo o Global Média e, sobretudo, está solidário com os jornalistas que lutam pela sobrevivência e manutenção dos seus postos de trabalho. Mas o PSD também está preocupado com o futuro de um dos maiores grupos de informação em Portugal. Com aquilo que vamos sabendo, quer nesta comissão, quer nas audições já realizadas, e também com aquilo que vamos lendo na comunicação social, só nos apetece dizer que o jornalismo está em crise, e se o jornalismo está em crise, então a nossa democracia também atravessa momentos de grande fragilidade. O Grupo Global Média tem títulos respeitados e consagrados no plano da comunicação social nacional. Entram em nossa casa todos os dias, quer em formato de papel, no digital ou via rádio, e são portadores das notícias da nossa terra, do nosso país e do mundo em que vivemos. Estes títulos que hoje falamos fazem parte da vida dos portugueses e a crise que atravessa este grupo levanta-nos grande preocupação. O Grupo Global Média anunciou um eventual despedimento coletivo de centenas de trabalhadores. E qual é o argumento que invoca? O perigo da insolvência da empresa e a tentativa de reerguer o projeto jornalístico. O despedimento coletivo deverá ser entre 150 a 200 jornalistas. Desse número, 40 jornalistas pertencem ao JN, 30 à TSF e um número indeterminado do jornal desportivo O Jogo. A administração do grupo abriu também um programa de rescisões, por mútuo acordo, para trabalhadores até 61 anos, com contrato sem termo, sendo que as compensações serão divididas por 18 meses, segundo um comunicado interno de 11 de dezembro de 2023. Os ordenados de novembro foram pagos em atraso, o subsídio de Natal vai ser pago em duodécimos ao longo dos próximos 12 meses. E o grupo já anunciou que está a fazer todos os esforços para que o atraso seja o menor possível. E garantiu ainda estar a adotar medidas para viabilizar a sobrevivência e normalização de procedimentos, de modo a que a partir de janeiro, portanto este mês, possam salvaguardar a viabilização e a salvação das diferentes marcas do grupo. Eu pergunto ao Sr. Jornalista Domingos Andrade, tendo em conta a sua experiência e aquilo que conhece da parte do Grupo Global Média, se tem esta administração condições para garantir a sustentabilidade do grupo e se há futuro para o Grupo Global Média. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ainda tinha mais algum tempo, portanto, poderá requisitá-lo mais tarde. Eu passava então à Sra. Deputada Rosário Gamboa, pelo Partido Socialista, também para 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Jornalista Domingos Andrade e dizer-lhe que nós também somos solidários, não só com a situação que consideramos que é a coisa mais grave que aqui existe, da fome dos trabalhadores, como fundamentalmente daquilo que está a ser a destruição de um conjunto de marcas importantes de um grupo fundamental. Ainda agora, centrando-me nesta questão, que a sua audição, e muito nas funções que exerceu enquanto membro da Comissão Executiva da Global Média e diretor editorial da TSF, eu gostava de colocar um conjunto de questões. O Presidente da Comissão Executiva, Marco Galinha, na altura, confirmou à Lusa, no dia 4 de agosto deste ano, a entrada do fundo, do All Opportunity Fund, com a posição maioritária. A primeira questão que eu gostava de lhe colocar é desde quando é que se fazia sentir, ou era visível, a presença do fundo dentro da empresa. A segunda questão que queria perguntar-lhe era se, na altura desta reestruturação, quando o fundo entrou, ainda com a sua presença lá na Comissão Executiva, se teve conhecimento quem eram os acionistas que integravam o fundo e qual a natureza do projeto que pretendiam concretizar, se teve alguma informação sobre isso. Depois, na outra ordem das questões, num comunicado que foi enviado aos trabalhadores à Global Média, dizia-se que queria ser elaborado um grande plano estratégico. O CEO, na altura, já dizia que seria o mais ambicioso projeto de crescimento do grupo de mídia em Portugal alguma vez visto.
E dizia também que todas as direções editoriais se iriam manter, com exceção da TSF. O Domingos Andrade foi demitido no dia 11 de setembro. Eu gostava que, se pudesse, que me esclarecesse quais as razões que foram evocadas pelo CEO para a sua demissão, quer como membro da Comissão, do membro executivo do Conselho de Administração, quer como diretor da TSF. O CEO, nomeado pelo grupo, explicou-lhe alguma vez, em termos mais particulares, qual é a estratégia do Global Media e para as suas diversas marcas. Relativamente à TSF, houve alguma orientação? Durante o tempo que exerceu funções na Global Media, alguma vez sentiu pressões ou mesmo intromissão editorial na TSF ou noutros títulos do grupo? Se tem conhecimento qual era a situação financeira, há bocadinho já se referiu a isso, da Global Media em 2023, antes da entrada da Opportunity Fund, e aqui gostava de recordar uma coisa, que em fevereiro deste ano, Guilherme Pinto, na altura CFO, à época do grupo, afirmou... Pinheiro, desculpe, tem razão, Guilherme Pinheiro, não é? Quaisquer que sejam os indicadores de gestão que queiramos analisar, não haja qualquer dúvida que o grupo Global Media está hoje mais sólido. Afirmou ainda que terminamos cada ano cada vez mais sólidos que no anterior. E hoje a Global Media é um grupo operacional rentável, praticamente sem dívidas bancárias e com capitais próprios reforçados. Também relativamente à TSF, segundo os dados do portal da transparência da ERC relativos ao ano 2021, a TSF apresentava prejuízos na ordem de 289 mil euros. Mas os gráficos que a administração apresentou aos representantes dos trabalhadores no dia 21 de setembro de 23, esses prejuízos eram superiores a 1 milhão de euros, prevendo a administração que terminasse o ano de 2023 com prejuízo a rondar os 2 milhões. Isto é um desfazamento imenso. E eu pergunto-lhe, como membro da Comissão Executiva em exercício até dia 11 de setembro, se considera fundamentadas ou com algum fundamento estas declarações. O novo CEO também anunciou um investimento que teria feito o fundo, que ascendia a 12 milhões. Não existem, não temos conhecimento de investimentos conhecidos. E no core business da empresa, que é a comunicação social, que era aí que deviam ter sido feitos os investimentos. Não existiu aumento de despesa, antes diminuição, com cortes nos trabalhadores e colaboradores, de 200 a 150, hipoteticamente, a ausência de pagamentos de salários, a 550 trabalhadores do grupo, e o subsídio de Natal e por aí fora. Contudo, o CEO alega que sem estes cortes será previsível falência da empresa. Eu pergunto se acha que é credível este cenário, transmitido pelos novos investidores do grupo, ou se entende que isto é uma estratégia de desvalorização da reputação das marcas do grupo. O novo CEO também fez comentários públicos à gestão do Domingos Andrade como membro da Comissão Executiva e diretor editorial da TSF, considerando que Domingos Andrade teria feito promessas de desenvolvimento dentro das marcas e ajustes salariais decorrentes da inflação. Considera corretos estes comentários? E, finalmente, gostava-lhe de perguntar, como jornalista e ex-diretor de 2 títulos do grupo, a sua ligação profunda ao JN e ex-administrador da Global Media, como é que o Domingos Andrade imagina o grupo e estas marcas fundamentais de relevo, daqui a um ano, ao nível do panorama da comunicação social do país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao deputado Jorge Galveias, também para 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, abordamos mais uma vez uma questão de suma importância para o panorama mediático e cultural do nosso país. A presença do Sr. Domingos Andrade, ex-diretor da TSF, nesta comissão, que o Chega agradece, é crucial para entendermos as implicações da crise que assola a Global Media Group e, mais especificamente, a TSF. A TSF tem sido um bastião do jornalismo em Portugal, tendo-se transformado num órgão de comunicação social de referência e com influência na sociedade portuguesa, e a sua situação atual é o reflexo das dificuldades enfrentadas para o setor dos mídia. A crise no GMG não é apenas uma crise empresarial, é uma crise de informação, de cultura e de cidadania.
Sr. Domingos Andrade, como figura central nesta discussão, a sua perspectiva é crucial para entendermos a magnitude e as implicações desta crise. Crise que levanta sérias questões, não apenas sobre a gestão e sustentabilidade financeira, mas também sobre a liberdade de imprensa e a diversidade de vozes da nossa sociedade. Apesar da Global Media ser um grupo empresarial privado e a Casa da Democracia pouco possa fazer, estamos aqui para procurar respostas, soluções e, acima de tudo, um caminho a seguir que garanta a continuidade deste importante órgão de comunicação social. É, portanto, com sentido de urgência e responsabilidade que lhe peço que nos esclareça sobre os vários aspectos desta crise, para que possamos, enquanto representantes do povo, buscar soluções e caminhos para a salvaguarda do jornalismo em Portugal. Como tal, coloco-lhe as seguintes questões. Começo por lhe pedir que nos detalhe as principais causas que, na sua perspectiva, levaram à atual crise financeira e estrutural no Global Media Group e se acredita que estas causas poderiam ter sido mitigadas ou evitadas. Quando é que a direção da TSF tomou conhecimento da gravidade da situação financeira do grupo? Existiam sinais anteriores que indicassem esta iminente crise? As mudanças na gestão e a crise financeira afetaram a liberdade editorial e a independência jornalista na TSF? Quais as estratégias ou as medidas que considera essenciais para a recuperação do GMG e, por extensão, da TSF? Existem planos concretos que possam ser implementados para garantir a sustentabilidade financeira e editorial destas instituições? Sendo a TSF uma empresa privada e não tendo a IERC grande margem de manobra, segundo eles próprios afirmaram, qual deveria ser o papel do Governo e dos órgãos reguladores na prevenção e gestão de crises em grandes grupos de mídia como o GMG? Acredita que serão necessárias medidas adicionais de apoio ou de regulamentação? Qual foi o real impacto, do seu parecer, desta crise nos jornalistas e outros profissionais da TSF? Como é que foi e tem sido a vossa relação e a comunicação com os novos investidores em relação à gestão do grupo e às decisões que afetaram a sustentabilidade financeira? Temos esta situação dos salários e subsídios de Natal dos jornalistas, que, ao que parece, está a ser resolvido e que, de certa forma, nos preocupa, e eu gostaria de saber se o facto de estar a ser resolvido traz realmente uma solução definitiva. O incómodo que aqui nos traz, logicamente nos faz doer a alma, como referiu. E por isso gostaria de colocar a seguinte questão. Parte dos jornalistas, como é sabido, vencia salários baixos, diria mesmo indignos. No entanto, o Sr. Domingos Andrade, enquanto administrador, não recebia qualquer remuneração. Mas pergunto-lhe se é verdade que, como responsável editorial, o seu ordenado era de 8.800 euros mensais. E, por fim, acumulou as funções de diretor editorial do grupo e diretor da TSF, como administrador executivo e diretor de conteúdos. Não considera que existiria uma ingerência na conjugação destes dois cargos? É só. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Por fim, eu passava a palavra à deputada do PCP, deputada Paula Santos, também para 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também Domingos Andrade, agradecendo a sua presença. Nós temos vindo a debater aqui as questões em torno da situação do Grupo Global Média. Eu queria começar por referir a nossa preocupação, solidariedade, a nossa intervenção no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. O que está a acontecer neste momento é inaceitável. Além do despedimento que se pretende fazer de cerca de 200 trabalhadores, reduzindo em mais de 1/3
o número de trabalhadores do grupo, segundo os dados que foram aqui partilhados connosco, mas esta é uma linha que já vem, ou seja, que no passado também já tinha havido redução do número de trabalhadores. Mas, claramente, as questões que aqui se colocam, que têm sido colocadas, aliás, pelas organizações representativas dos trabalhadores, da redução das redações, é de facto uma realidade e que coloca em causa os próprios títulos, os órgãos de comunicação social, que coloca em causa o rigor, a qualidade da informação, também a pluralidade e a independência da informação para os cidadãos. Este era um primeiro aspecto e que nós consideramos que, naturalmente, não só os postos de trabalho devem ser salvaguardados, como, naturalmente, todos os direitos dos trabalhadores devem ser respeitados e devem ser cumpridos. E estou a referir, porque a situação fez referência logo no início da sua intervenção, que se prende com atrasos que já havia no pagamento dos salários, o facto do salário de dezembro ainda não ter sido pago, o facto do subsídio de Natal não ter sido pago e de haver trabalhadores em situação de recibos verdes, cujos salários também não são pagos já há alguns meses. E, portanto, aproveito também esta intervenção para referir que este é um aspecto que para nós tem que ser assegurado e tem que ser cumprido. E, portanto, também o PCP solicitou e está previsto realizar-se para a semana as audições, quer com a Ministra do Trabalho, quer com o Ministro da Cultura, porque há aqui questões de direitos dos trabalhadores, há também questões que se prendem com a situação da comunicação social, mas que o Governo tem também aqui que intervir e que salvaguardar o cumprimento daquilo que está na legislação no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. É com muita preocupação que vimos o evoluir da situação no Grupo Global Média. Há um conjunto de aspectos, nós temos referido nestas audições esses elementos, e era aí que também que pedia que pudesse partilhar connosco os elementos que tem, as informações que tem relativamente a estas situações, porque é um dado evidente relativamente à entrada do fundo no grupo, cujos titularidade, propriedade, estratégia, o que é que pretende, não se conhece ainda, não conseguimos perceber no conjunto destas audições o que é que está em cima da mesa e, portanto, esses eram também elementos, tendo em conta as funções que desempenhou, que elementos é que dispõe relativamente a esta matéria e o que é que conhece, o que é que está previsto, porque aquilo que se fala, que foi tornado público de investimentos, de crescimento, passados estes meses, aquilo que vimos é exatamente o oposto. Não bate certo o investimento em crescimento com se querer despedir cerca de 200 trabalhadores. Não bate certo essa linha de investimento com a redução, aliás, fez referência também na sua intervenção, com o pôr fim a um conjunto de programas, nomeadamente na TSF, mas também nos restantes títulos de dificuldades acrescidas para a manutenção da sua identidade. Ontem era dado o exemplo relativamente ao JN do fim das prestações de serviço com um conjunto de correspondentes. E que era aqui colocava em causa a identidade do próprio jornal. Portanto, estes são elementos que era importante saber o que é que conhece do fundo, o que é que conhece da estratégia do fundo para os órgãos de comunicação social detidos pelo Grupo Global Média, o que é que conhece relativamente nas diversas notícias que foram tornadas públicas nos órgãos de comunicação social, falava-se num plano de estruturação, mas que plano de reestruturação é este? Porque aquilo que se está a ver é só uma intenção clara e objetiva de reduzir as redações, colocando em causa o rigor e a qualidade da informação. O plano de reestruturação resume-se a isto.
à redução e ao despedimento por parte dos trabalhadores. Há também questões no plano económico e financeiro. Já estou nos 5 minutos, vou terminar. Há também questões do plano económico e financeiro que valia a pena, que importa também clarificar qual é que é de facto a situação financeira do grupo e que evolução é que houve nestes últimos meses. Até recentemente foi tornada pública inclusivamente contradições entre os diversos acionistas do próprio grupo neste momento. Há aspectos que são contraditórios. Também gostaríamos de perceber o que é que esteve por trás do facto de ter sido afastado das suas funções, das funções que desempenhava. E a última questão é como é que vê o futuro, quer para este conjunto de órgãos de comunicação social e para o Grupo Global Média, com todos estes elementos que se conhecem. Que perspectiva é que tem para a frente? Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agora passava novamente a palavra à Deputada Joana Mortágua para fazer o encerramento desta primeira ronda. Caso haja necessidade de fazermos a segunda, logo discutiremos. Muito obrigada. Muito obrigada. São para 2 minutos, a deputada. Sim. Sem acrescentar muitas perguntas, porque, como já vimos, a grande parte das dúvidas prende-se com as questões de gestão no período em que esteve na administração, e muitas delas eu creio que ainda vai responder, nomeadamente todas as que têm a ver com a origem, os propósitos e as intenções do novo fundo, esse fundo que ganhou características humanas, como dizem os trabalhadores, que têm vontades, desejos e pelos vistos também têm muitas perversidades. Uma delas tem a ver precisamente com os salários. Depreende das suas palavras que estes cortes salariais, ou melhor, que o não pagamento destes salários corresponde a uma forma de assédio e não a problemas financeiros imediatos que a empresa tivesse. É essa a leitura que eu faço também das contas da empresa. No entanto, há resultados líquidos, como já foram aqui referidos, tanto em relação à TSF quanto em relação ao grupo, que nos parecem inexplicáveis, porque de facto há um aumento muito grande dos resultados líquidos negativos, no caso do grupo entre 2021 e 2022 de 100%, que não se encontram qualquer explicação. Não sei, gostaria de que se nos pudesse encontrar uma explicação. Há nas contas do grupo, numa categoria que são adiantamentos por conta de lucros a acionistas, um valor de 800 mil euros, que eu não sei, não consigo contextualizá-lo porque não tenho o contexto das contas. Pergunto-lhe se é isto que justifica parte dessa diferença nos resultados líquidos, mas o que é que aconteceu às contas da empresa? Se há de facto um problema, a pergunta de fundo que nós queremos compreender é esta: se havia de facto um problema brutal nas contas da empresa, o que é que o justificou, o que é que o motivou, e ele era do conhecimento do novo fundo, e nesse caso qual era a intenção do novo fundo ao tomar conta do grupo, ou se o novo fundo foi enganado, peço desculpa pela palavra, na altura de investir num grupo que na verdade estava na falência, mas que não sabia que estava na falência. O que é estranho, porque naturalmente há testes que se fazem na altura de fazer investimentos deste tipo. Uma última pergunta, porque eu já lhe perguntei que conhecimento é que tem sobre as negociações que foram feitas para a entrada do novo fundo. Uma última pergunta. Miguel Sousa Tavares, que é um homem da comunicação social, disse que José Paulo Faf não é um homem recomendável para estar à frente de um grupo como Global Media. Pergunto-lhe, até porque foi na entrada de José Paulo Faf que Domingos Andrade saiu, que avaliação é que faz da gestão de José Paulo Faf à frente deste grupo? Muito obrigada, Sra. Deputada. Bem, terminada esta ronda, o jornalista Domingos de Andrade tem 22 minutos para tentar responder a todas as questões que lhe foram suscitadas. Eu vou ser também benévola relativamente a esse tempo, obviamente, mas o ponto de partida é esse. Muito obrigada. Eu vou tentar ser mais racional do que a minha intervenção inicial, indo diretamente ao osso das perguntas.
Sra. Deputada Rosário Gamboa, desde quando foi visível a presença do fundo dentro da empresa? Eu peço desculpa se não tirei as notas como elas deveriam ser tiradas e as perguntas com a exatidão que elas mereceriam, mas peço que me corrijam se houver alguma interpretação errada da pergunta que eu fizer. Desde quando foi visível a presença do fundo da empresa? A primeira vez que eu tive conhecimento oficial de que iria entrar um novo fundo para o grupo foi em meados de maio, e tive conhecimento a partir de um telefonema de Marco Alinha, que era então o CEO, dizendo-me que iríamos ter ajuda de um novo administrador, que se chama Paulo Lima de Carvalho, e esse administrador viria pelo dito cujo fundo, cujas negociações estariam em bom andamento. Ponto final, parágrafo, foi isso. Eu fui saber quem era esse, como é da minha obrigação, quem era o Sr. Paulo Lima de Carvalho. Percebi que ele trabalhou em várias áreas, nomeadamente na Casa da Música, no Porto, e também que tinha ligações a uma empresa que se chama Sentinel Criterion. Depois foi só googlar essa empresa, permitiu-me ver que ele tinha ligações essa empresa era uma empresa de assessoria para a comunicação e que tinha ligações a um familiar de Luís Bernardo de uma outra empresa que se chama WL Partners. E portanto, li na sábado que na revista Sábado um trabalho de investigação que, enfim, haveria aqui um cruzamento de interesses entre esta Criterion, Sentinel Criterion e a WL Partners do Luís Bernardo. Aliás, nos concursos para as câmaras municipais de assessoria costumavam concorrer a ambas e ganhava uma, ora ganhava outra. Mas, enfim, foi o que eu li na revista de Sábado, tenho isso de memória. Julgo que esse artigo saiu no início de fevereiro de 2022. Obviamente que fiquei apreensivo, tendo em conta não só algum histórico que já havia no próprio grupo, como de tentativa de controlar as parcerias com as câmaras municipais, mas como algum histórico que já havia, fiquei obviamente apreensivo, mas enfim, a vida é o que é, e as pessoas têm o seu passado e o seu presente, vamos em frente. Paulo Lima de Carvalho acabou por assumir praticamente a gestão de todas as áreas, menos a minha área em concreto, o editorial, que mais do que o financeiro, eu tratava sobretudo da questão editorial e daquilo que eram as necessidades das redações. Primeiro ponto. Segunda pergunta da Sra. Deputada Rosário Gamboa, se eu tive conhecimento dos acionistas e qual é o objetivo. E eu nunca tive nenhum conhecimento não tive conhecimento de qual era o objetivo dos acionistas, não sabia, e aproveito para responder assim também, Sra. Deputada Joana Mortágua, dizendo-lhe que nunca tive nenhuma reunião com o Sr. José Paulo Faf, como não tive nenhuma reunião com o Sr. Diogo Agostinho, administrador que saiu agora recentemente acusado de traição pela própria administração presente. Isso é público, estou apenas a citar aquilo que tem vindo a público. Nunca tive nenhuma reunião com eles. A única reunião que eu tive foi com o Sr. Paulo Lima de Carvalho e o Sr. Filipe Nascimento. Tive uma reunião no dia, se não me falha a memória, deixem-me só aqui anotar, por favor, ver esta nota, por favor, uma reunião no dia 7 ou 8 de setembro, mais coisa, menos coisa, isto depois, 7 ou 8 de setembro, depois de toda a equipa da Comissão Executiva ter chamado o então meu diretor executivo, Pedro Cruz, convidando para ser meu interino, ao que ele terá recusado, depois de perguntar se eu tinha sido questionado sobre isso. No dia 7 de setembro tive uma reunião com o Sr. Paulo Lima de Carvalho e com o Sr. Filipe Nascimento. Foi a única que eu tive. Nessa reunião, basicamente, o que me disseram foi que me queriam afastar da TSF, porque era preciso encontrar uma solução no regresso a casa, ou seja, no regresso ao Jornal de Notícias. E eu respondi que, do princípio ao fim, mais ou menos isto. Eu estava diretor da TSF, pretendia continuar diretor da TSF enquanto a redação da TSF me quisesse como diretor da TSF.
e que qualquer alteração ao meu quadro laboral vigente deveria ser precedido de uma comunicação escrita. Ponto final, parágrafo. A reunião terminou no dia 7 dizendo, mas podemos no comunicado dizer que foi assim o pedido que sai da diretora da TSF. Ao que eu respondi, obviamente que não. Saiu um comunicado sem ser ouvido do Conselho de Redação. No dia 8 eu falei com o Conselho de Redação, pediu uma reunião comigo e todos esses procedimentos são públicos. Eu não tive mais nenhuma reunião com ninguém, nem sequer que me permitisse perceber as razões da minha saída, quer como administrador para a área editorial da Global Media, quer como diretor da TSF. Portanto, não lhe posso responder a isso, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Se eu alguma vez senti pressões, quando me perguntam o que é ser diretor de um órgão de comunicação social, há um paralelo na resposta. Ser diretor de um órgão de comunicação social, em primeiro lugar, é proteger os seus. É proteger os seus, é proteger a redação. É proteger as redações. Só assim nós mantemos sistemas democráticos minimamente vivos e decentes. Não é? Em segundo lugar, mas ao mesmo nível, é zelar pelo estatuto editorial. Zelar pelo estatuto editorial significa que aquilo que são as linhas orientadoras de cada órgão de comunicação social devem ser seguidas à risca e que todo o trabalho é em função das linhas editoriais desse estatuto editorial. Preocupado com eventuais alterações e com aquilo que se adivinhava, e apenas se adivinhava, e gerava em mim apreensões sobre a nova gestão que aí viria, eu próprio, juntamente com o Conselho de Redação e toda a redação da TSF, introduzi, e aproveitando uma necessidade burocrática por parte da ERC, elaborámos um novo estatuto editorial justamente para proteger aquilo que é a missão da TSF. E esse estatuto editorial foi aprovado por toda a redação, pelo Conselho de Redação, e foi depositado na ERC em devido tempo. Se eu senti pressões, um diretor que não sinta pressões, ou um jornalista que não sinta pressões, não está a fazer bem o seu trabalho. Se eu senti pressões da nova gestão, claro que sim. Claro que sim. A nova gestão ainda mal tinha acabado de chegar, e o Sr. Paulo Lima de Carvalho, depois de ter tentado pressionar o diretor adjunto da TSF, Ricardo Alexandre, para que ele denunciasse, dissesse quem foi que aprovou uma determinada notícia, que tinha ido para a antena e que tinha ido para o site, depois disso, e como viu gorados os seus objetivos, tentam fazer o mesmo comigo. Por escrito. Isto é apenas um episódio. Sra. Deputada, se eu tenho conhecimento da situação financeira em 2023, antes da entrada do World Opportunity Fund, tanto quanto é do conhecimento público, o grupo fecha o primeiro semestre com um EBITDA de 430 e qualquer coisa mil euros. Portanto, esta era a situação, o quadro que havia no primeiro semestre de 2023. Quanto às contas da TSF e mas ainda sobre os prejuízos da TSF, respondendo à sua pergunta diretamente. O grupo como a Global Media carrega muitas das marcas em função daquilo que elas aportam como receita, para o grupo e portanto, carregam também, levam os custos de estrutura em função das receitas que têm. Tem sido sempre assim. E eu não sou da área financeira, mas esta é a leitura que existe. Na área financeira tínhamos um homem muito bom que se chama Guilherme Pinheiro, como sabe, já foi aqui citado pela Sra. Deputada Rosário Gamboa. Portanto, isso quer dizer que como é que se reduziram os custos na TSF ao longo de 2021? Houve saídas de pessoas, mais do que aquelas que então a direção editorial pretendia que saíssem.
Muitas delas tentamos aguentar ao máximo para que não fossem embora, mas eram pessoas que estavam, enfim, que usavam como argumentação estarem de facto numa fase da vida em que queriam, não era sair da rádio TSF, era sair do jornalismo, era sair da profissão, ponto final, parágrafo. O corte de custos da TSF fez-se a vários níveis. Um deles na rede de emissores. A rede de emissores tinha um custo excessivo em termos de manutenção e, portanto, o que se fez foi contratar uma equipa nova que olhasse para a rede de emissores, que estava, de resto, numa situação de fragilidade muito grande. A atravessarmos o país já havia muitas falhas na própria rede e, portanto, essa equipa nova, com um custo infinitamente mais baixo, permitiu que houvesse uma poupança só na rede de emissores, a rondar quase €1 milhão. Portanto, a poupança foi muito feita por essa via. E por uma outra via também, que já aqui falamos, que é de facto, houve um corte grande ao nível das colaborações com a opinião e com os programas, etc. Portanto, manter a estrutura da rádio o mais limpa possível, mas, enfim, fazendo com que, ao mesmo tempo, pudéssemos melhorar a situação dos trabalhadores. Já agora, respondendo a uma pergunta que lá para a frente lá chegarei, mas respondendo já a essa pergunta, a propósito da melhoria da condição dos trabalhadores, sim, é verdade que em fevereiro de 2023 a Comissão Executiva aprovou, em 2023, a Comissão Executiva aprovou aumentos salariais para compensar as graves dificuldades que as pessoas estavam a sentir. Começou primeiro por ser um aumento salarial, volto a insistir, em fevereiro de 2023, a Comissão Executiva, respondendo àquelas acusações que o Sr. José Paulo Faf me faz, de que andei a enganar as pessoas. A Comissão Executiva, no seu todo, aprovou, que era presidida pelo Sr. Marco Galinha, mas uma Comissão Executiva mais alargada, onde participava, por exemplo, o acionista José Pedro Soeiro, que veio também carregar para ajudar o grupo a sair do sufoco em que o grupo estava, e lembro-vos que nós atravessamos um período de pandemia que foi violentíssimo e depois logo assim tivemos a questão da guerra, mas sim houve essa necessidade de melhorar a condição de vida das pessoas todas. Aumentou-se primeiro o subsídio de alimentação, e a seguir estava previsto haver um aumento salarial escalonado. E esse aumento salarial parou a partir do momento em que entrou um novo administrador. Há, aliás, comunicações escritas desse novo administrador, respondendo ao diretor de Recursos Humanos, comunicações escritas dizendo vamos aguentar os aumentos salariais até pelo menos setembro, que era quando entraria de vez a restante equipa, percebe-se agora de produção, que era, isso sou eu que estou a acrescentar, portanto aguentaremos até setembro, percebe-se agora a produção, que era quando entraria a nova equipa de gestão escolhida pelo World Opportunity Fund. Portanto, sim, todos os trabalhadores desde o princípio, todas as redações sabiam quais eram as reais condições, as dificuldades que atravessavam o que o grupo atravessava, sabiam há muito tempo, não é de agora, sabiam do esforço enorme que se fazia todos os meses para garantir solvabilidade e tesouraria para pagar salários, e sabiam que estes aumentos salariais eram também fruto de um esforço enorme para que as pessoas pudessem ter uma ligeira melhoria nas condições de vida. Toda a gente sabia, não há nada naquelas redações em que as pessoas não soubessem, e sabiam em primeiro lugar por mim. Sabiam das dificuldades que o grupo tinha. Em primeiro lugar, por mim. E não sabiam, como tentativa de amedrontar ou de os ameaçar, né, que pode ser que é um modelo de funcionamento estratégico habitual por parte das comissões executivas, não sabiam em função disso, sabiam porque era uma realidade efetiva. E não sabiam com base na ameaça, sabiam com base no pedido de ajuda. Temos todos que nos ajudar uns aos outros, isto tem que seguir em frente. Né? Nós temos que fazer com que estes projetos vinguem e temos que fazer o melhor possível, exercer o melhor possível aquilo que é a nossa profissão. Todos sabiam. Respondendo ainda, terminando, julgo que é a sua... Não, ainda tem mais perguntas suas, doutora Rosário Gamboa. Continuando com as suas perguntas, o fundo diz que investiu 10,2 milhões, eu não lhe posso responder a isso, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Também não sei que fundo é esse, nem quem está por detrás do fundo, também não lhe posso responder a isso.
se eu acho que há aqui uma estratégia de desvalorização da empresa, volto a dizer aquilo que é público. Eu não consigo conceber que um administrador, não consigo sequer conceber que um diretor ou que um jornalista fale mal dos sítios onde está em público. A menos que tenha razões para o fazer. Razões palpáveis. Tratam-me mal, fazem uma assédio moral. Não é? Razões individuais. Eu não consigo conceber que alguém que está num conselho de administração, numa comissão executiva, desvalorize permanentemente as suas marcas. E, neste caso, desvalorize permanentemente duas marcas e, por arrasto, desvaloriza uma terceira. Porque se desvaloriza a TSF e o Jornal de Notícias, como tem vindo a ser desvalorizado ao longo destes meses, obviamente que o Diário de Notícias não fica em melhores razões. Muito pelo contrário. A menos que haja aqui uma tentativa de divisão das redações, o que me parece absolutamente impossível, porque as pessoas, engana-se algumas pessoas durante algum tempo, não se enganam as pessoas todas durante todo o tempo. Não é? A menos que haja isso, a mim parece-me que, do ponto de vista público, dizer que o Jornal de Notícias vende menos no país todo do que o Correio da Manhã no Porto, é uma desvalorização clara de uma marca. Eu não estou a dizer se é verdade ou mentira. Os factos estão aí para serem provados à sociedade. De fazer o que se tem feito com a TSF, a rádio, volto a dizer, ouçam a rádio de manhã, ouçam a rádio à tarde e vejam o sacrifício daquela gente. Todos os dias. Que vão para a rua. Uma rádio que continua, apesar de tudo, a tentar manter a sua reputação intacta. Ouçam a rádio e vejam o que é que aquela gente não sofre e não faz. Vejam o Jornal de Notícias todos os dias. Vejam o próprio Diário de Notícias. Não é? E as dificuldades que atravessam ao longo de anos que fizeram, quando voltaram ao papel depois de uma decisão errática que levou à suspensão do Diário de Notícias em banca, quando voltaram ao papel, o esforço que aquela redação tem feito ao longo destes anos para se manter de pé. Portanto, se é uma estratégia de desvalorização. Se não é uma estratégia, não sei o que é ser deputada Rosária Gamboa. Não faço a mínima ideia. Né? Como também não imagino o que é que possa acontecer. A destruição de valor tem sido tão grande, tão grave, tão gritante, que eu não consigo sequer vislumbrar o que é que pode acontecer daqui para a frente. Mas posso responder a uma outra pergunta, que é: havia ou não havia conhecimento por parte do World Opportunity Fund sobre as contas reais da empresa? Bom, não me parece que o World Opportunity Fund seja a mercearia da esquina. Peço desculpa. Não me parece que se faça uma due diligence e que depois não se perceba o que é que está na due diligence. Das duas, uma. Ou não olharam, ou não fizeram bem feito, o que é grave, ou não olharam para ela, o que é mais grave ainda. E, portanto, se o grupo de junho até cá, onde, entretanto, foram contratadas mais de 30 pessoas, desde junho, sobretudo nos últimos meses, foram contratadas mais de 30 pessoas e nada contra essas pessoas que estão a sofrer também. Só podem estar a sofrer. Não creio que haja no grupo filhos e enteados. Portanto, só podem estar a sofrer os novos contratados. Nada contra eles. Nada contra esta gente que entrou agora. Que eu não conheço de lado nenhum. Mas não interessa. Nada contra eles. Mas se carregou, se os custos do grupo foram carregados, segundo aquilo que é público, porque eu não tenho acesso às contas agora, segundo aquilo que é público, se os custos do grupo foram carregados em quase 1,2 milhões por ano, então o grupo não pode estar numa situação financeira tão difícil quanto isso. Não é? O que sei é que o grupo, nestes meses, que são meses, a atividade comercial dentro das marcas é muito sazonal. Não é? E nós temos estes períodos, de janeiro e fevereiro, são meses terríveis, e depois começa a recuperar, agosto e setembro também, são outros meses terríveis, volta a cair, e depois temos o último trimestre do ano, que são meses muito bons do ponto de vista comercial para as marcas. Ora, o grupo perdeu nestes últimos meses 2,4 milhões, tanto quanto é do meu conhecimento, o que é de facto muito exemplificativo dos danos reputacionais que as marcas estão a ter nesta altura. Creio, Sr. Deputado Chega, que foi também respondendo a todas as suas perguntas, menos a uma que fez, e eu faço questão de a fazer.
Eu, quando fui para diretor da TSE, do Jornal Notícias, fui então o diretor mais mal pago do Jornal Notícias, embora considerasse eu que eram circunstâncias adversas e, portanto, que eu deveria ganhar, de facto, menos que todos os outros diretores que lá estiveram. Quando fui para administrador da Global Media, os salários de administrador da Global Media rondavam os 16 mil euros por mês, mais PPRs e coisas afins. E eu fui com o mesmo salário que eu oferia no Jornal de Notícias, passando esse salário no Jornal de Notícias a balizar todos os salários no grupo a partir daí. Ou seja, não poderia haver nenhum administrador a ganhar o mesmo, não poderia haver a ganhar mais, não poderia haver... os diretores balizavam-se a partir daí também por esse salário. Para ser claro, Sr. Deputado Chega, se essa questão preocupa tanto. Devo-lhe também dizer que vim para Lisboa com todo o sacrifício da minha vida pessoal e profissional, não tendo mais do que uma vontade imensa, como sempre tive, de salvaguardar e proteger aquilo que eu interesso e que eu entendo que são marcas essenciais para a democracia em Portugal. E já agora são, de facto, marcas muito importantes para a lusofonia. Qual é que deveria ser o papel do Governo, Sr. Deputado do Chega? Nós não estamos apenas a falar de um grupo privado. Volto a dizer, não se trata da mercearia da esquina. Com todo o respeito por todas as mercearias do mundo, não se trata disso. Nós estamos, de facto, perante marcas que são essenciais e que foram absolutamente estruturantes para a construção da nossa democracia. E, portanto, tem que haver, ao nível das entidades que regulam, nós temos um cardápio, o cardápio de ferramentas para regulamentar os órgãos de comunicação social em Portugal é absolutamente inacreditável. É por todo o lado. Não é? O exercício do jornalismo é controlado por todo o lado. Mas então é preciso que se controle quem controla os órgãos de comunicação social. Para que é que temos uma lei de imprensa tão clara se depois não se consegue perceber o que é que está, qual é o emaranhado que existe por detrás destes órgãos de comunicação social? Porque parece claro que hoje os grandes mecenas estão a desaparecer. Parece claro isso. E parece claro que não há nenhuma democracia que resista, seja qual for, volto a dizer, seja qual for a nossa corrente política, não me interessa a mim isso. Não me parece muito claro que nenhuma democracia resiste com base em ligações menos claras e a posse dos órgãos de comunicação social não ser transparente e clara como deve ser. Parece-me absolutamente claro isso. Parece-me também claro que com este, e volto a dizer na palavra, cardápio que nos tem servido permanentemente na praça pública, da desvalorização permanente das marcas, dificilmente haverá pessoas que olhando para o que está a acontecer, digam assim, não nos vamos meter neste saco de gatos. Não é? E, portanto, somos todos nós que estamos a sofrer e que iremos sofrer com o que está a acontecer hoje na Global Media Group. Não é a mercearia da esquina. Há exemplos na Europa, respondendo à sua pergunta, Sr. Deputado Chega, há exemplos na Europa, há muitos exemplos na Europa em que se olha para os órgãos de comunicação social e se encontram soluções que por um lado, não representam uma instrumentalização política, seja qual for o governo, nos órgãos de comunicação social. Há muitos exemplos. É uma questão de olharmos para elas. Sra. Deputada Paula Santos, eu creio que fui respondendo a tudo que me foi perguntando a esse nível. Porquê é que eu fui afastado? Eu acho que isso é irrelevante nesta altura. É irrelevante saber porque é que eu fui afastado, até por uma razão muito simples. Porque todas as razões estão expostas perante toda a gente. Nós podemos olhar para o que foi se o Sr. José Paulo Faf tem ou não tem
que não me interessa se tem ou se não tem, respondendo aqui à sua pergunta também do recomendável, se tem ou não tem ódio e estimação. Eu não sei se o Sr. José Paulo Faf, que vi 2 vezes na minha vida, uma delas a cruzar na TSF, já à final do dia, o TSF nas Torres de Lisboa, e outra delas a cruzar-se comigo, a entrar na TSF no Porto, nos estúdios da TSF do Porto, e foi uma coisa muito rápida. O que eu tenho do conhecimento do Sr. José Paulo Faf é que quando ele quis ficar com o Tal e Qual era uma marca da Global Media Group, quando ele quis ficar com o Tal e Qual, eu fui alertado pelo jurídico da empresa de que o senhor tinha uma dívida vincenda de 150 mil euros ao Grupo Global Media Group desde 2009, que já tinha corrido, aliás, trâmites em tribunal. E entendi eu, na altura, que nós não poderíamos ceder gratuitamente uma marca, fosse a quem fosse, e muito menos a alguém que deve 150 mil euros ao grupo. Devia. Não sei se será por isso. Entretanto, houve um acordo com os advogados de parte a parte, e nesse acordo com os advogados de parte a parte, a dívida foi perdoada numa parte muito substancial, e o Sr. José Paulo Faf ficou a pagar, além disso, uma prestação deveria pagar uma prestação sobre aquilo que foi, sobre a parte em dívida, passou de 150 mil para 20 mil euros, se não me falha a memória, pode falhar nos cêntimos, ficou de pagar essa dívida, coisa que, tanto quanto é do meu conhecimento, até junho tinha liquidado cerca de 400 euros, ou coisa que o valha, pagando, por outro lado, também uma parte pela cedência do título, cerca de 800 euros, e essa parte terá cumprido até junho. Mas, portanto, não conheço o senhor de lado nenhum, não o conhecia antes, nunca tive nenhuma reunião com eles, não sei do que é que isso pode aferir, do caráter ou da avaliação de gestão, seja de quem for, depois do resto sei, notícias que são públicas, nomeadamente a dívida que, entretanto, se é que é verdade, mas são notícias, nós temos que acreditar naquilo que lemos, ou pelo menos numa parte do que lemos, que é checável, que, entretanto, terá também acumulado uma outra dívida durante esta gestão do Tal e Qual, mas não posso aferir sobre, respondendo à sua pergunta sobre, não posso avaliar a gestão de alguém que não conheço. E cujos pergaminhos também não conheço. Não sei se deixei alguma resposta só que uma nota relativamente ao Sr. Deputado Chega, que me passou, peço-lhe desculpa por me ter passado esta sua pergunta. Os salários não estão a ser resolvidos. O que aconteceu hoje de manhã, tanto quanto é do meu conhecimento, foi que as pessoas receberam o subsídio de alimentação. Não sei se falhei alguma coisa, se falhei, peço imensa desculpa. Muito obrigada. Muito obrigada, Domingos de Andrade. Sim, Sr. Deputado, eu ia fazer a pergunta, não vai dar-se o caso de haver algum grupo parlamentar que considere importante fazer uma segunda ronda. E eu estou a olhar para a Sra. Deputada Joana Mortágua, que me está a acenar com a cabeça que sim. Portanto, não sei se algum outro grupo parlamentar quer participar desta segunda ronda. Senhora Presidente, se caso existir segunda ronda, o PS também querá participar. Muito bem, muito bem. E o PSD também, portanto, eu vou respeitar novamente, o Sr. Deputado do Chega também, portanto, eu vou respeitar novamente a lógica que temos vindo a seguir e então passava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, João Montenegro, para um início de uma segunda ronda. Neste caso, agora, eu penso que são 2 ou 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não gastarei o tempo todo. Eu coloquei 2 questões ao Domingos Andrade, no sentido, questões essas que, de uma forma geral, foi respondendo genericamente, mas tendo em conta a sua experiência, eu volto novamente a repeti-las, tendo em conta a sua experiência, quer como jornalista, quer como membro da Comissão Executiva, tendo em conta os anos e o histórico que passou
e passa, portanto, por este grupo de comunicação social e, sobretudo, os últimos 4 meses e o conjunto de circunstâncias destes últimos 4 meses, voltava-lhe a perguntar se acha que tem esta administração condições para garantir a sustentabilidade do grupo, enquanto o conhecemos. E uma outra questão que gostaria agora também de introduzir, tendo em conta as promessas desta nova administração, nomeadamente da difusão do grupo Global Media no espaço lusófono, e com todas estas circunstâncias que estão em cima da mesa, nomeadamente na defesa do trabalho e dos postos de trabalho dos jornalistas, se há condições para manter esta linha no espaço da lusofonia do grupo Global Media. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora ao Grupo Parlamentar do PS, com uma intervenção da deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira coisa que queria agradecer imenso ao Sr. Jornalista Domingos Andrade a forma absolutamente frontal com que respondeu a todas as nossas questões. Agradecer-lhe profundamente os dados que nos forneceu e que só podem aumentar a nossa inquietação acerca não só das questões laborais que são e continuam a existir neste momento, devido à situação, prioritárias, até pelos reflexos que podem ter em termos daquilo que será infrações à própria legislação laboral e as consequências que isso tem e o que pode significar acerca da responsabilidade social de uma empresa. A pergunta que eu tinha para lhe fazer, já a fiz há bocadinho, e se fosse possível ser capaz de me dar algum horizonte, se considerar pertinente, uma vez que gostaríamos muito é que utilizasse esse tempo para acabar aquilo que foram as suas preocupações em expor o que entende que deve expor. E esse é o meu maior interesse em que exista uma segunda ronda, é que tenha o tempo para formular devidamente aquilo que são as suas inquietações. A pergunta que eu lhe tinha colocado e que torno a reformular é esta: como é que imagina daqui a um ano o horizonte destas marcas e como é que imagina o horizonte da Global Media? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora ao deputado Jorge Galveias, do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Domingos Andrade, apenas 2 questões. Falou que em salários de administração no valor de 16 mil euros, mas eu não consegui perceber qual o relacionamento entre os valores dos 16 mil euros e o seu vencimento dos 8.800. Se havia, portanto, uma disparidade entre o seu vencimento e o vencimento da administração, ou se foi o senhor que fez a redução dos salários de todos os administradores para 8.800 euros. E como segunda questão, gostaria de saber qual é o tipo de relacionamento, estamos a falar em termos profissionais, obviamente, entre o Sr. Domingos Andrade e o Sr. Marcos Galinha. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Na ausência do Grupo Parlamentar do PCP, eu passava então, por fim, à deputada Joana Mortágua, do Partido do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Tentar ser muito rápida. Em primeiro lugar, se percebe porque é que a administração escolheu o José Paulo Faf, que tem este historial, para comandar um grupo como o Global Media, sobretudo num contexto em que, e eu repito esta pergunta porque é que me está a fazer mais confusão, quem negociou a partir da entrada deste dinheiro, deste fundo, foi o próprio Marco Galinha. E, portanto, isto parece ter sido um acordo que deu errado, porque aquilo que parece agora é que há acionistas à guerra, acionistas esses que tiveram em acordo no momento da entrada do fundo e do reforço do capital, tanto que Marco Galinha se manteve na administração. Portanto, pergunto-lhe se a entrada deste fundo foi exatamente assim, negociada, amigável, se esta transição era para ser uma transição suave e, nesse caso, quem é que escolheu José Paulo Faf para comandar a empresa. Uma penúltima questão, as pressões. Domingos Andrade disse aquilo que se adivinhava, disse que já se adivinhava aquilo
que viria aí com a nova gestão e, por isso, submeteu à ERC um novo estatuto editorial. Pergunto-lhe como é que se adivinhava e o que é que se adivinhava que viria em termos de pressão sobre a independência editorial, no caso da TSF, lembrando que não é o primeiro caso de que nós sabemos, houve um outro que foi público, na altura em que a atual já não, entretanto, missionária diretora da TSF, Rosália Amorim, na altura recebeu um parecer negativo do Conselho de Redação da TSF, supostamente também por duvidarem ou não terem certeza sobre a sua capacidade de manter a independência editorial, dado o seu passado no DN. E, portanto, queria lhe perguntar qual é o historial que faz das pressões que existiram por parte dos vários conselhos de administração, e nomeadamente pela nova administração, perante as redações do grupo. A última pergunta, muito rápida, é se apercebeu, se teve conhecimento e que comentário tem ao facto de haver alguns títulos, nomeadamente de revistas, a Evasões é um desses casos, que passaram para uma outra empresa essa que pertence ao grupo do Marco Galinha, é uma das questões que tem sido também muito colocada aqui nas outras audições que nós ouvimos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, nesta segunda ronda eu contabilizo 12 minutos de questões. Generosamente dar-lhe-emos 15 para arredondar o tempo de resposta. Todos seus. Sr. Deputado Jorge Galvez, deixe-me começar por si, que vejo que eu feliz muito essa questão. Os salários dos administradores eram superiores a 16 mil euros e houve esse acordo tácito para baixarem os salários todos para o nível. Exatamente. Foi exatamente isso. Já agora respondo, vou já ao relacionamento entre eu e o Marco Galinha, mas antes de mais deixe-me começar por si, Sr. Deputado João Montenegro, há um bocadinho passou-me ao lado e fui demasiado vago. Se esta administração tem condições para garantir a sustentabilidade do grupo? Quer dizer, Sr. Deputado, está provada à sociedade, mas de quem tem que, de facto, está provada à sociedade a capacidade que tem esta administração. Mas se há alguém que tem que atuar, são os acionistas. Os vários acionistas, não é? Porque os acionistas é que não podem estar, e parece que não estão, por aquilo que vem na praça pública, não podem estar, eu vou usar uma palavra que é estranha neste contexto, confortáveis com o que está a acontecer. E por decorrência dessa resposta, dou-lhe a resposta à segunda pergunta. Se não houver projeto de média, se não houver Global Media, se não houver mais do que a Global Media, porque a Global Media é uma inexistência, apenas um chapéu. Não é? Nós o que estamos a falar verdadeiramente é de marcas concretas e claras. TSF, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Açoriana Oriental. Podemos continuar por aí. Não é? Podemos continuar por aí. Revistas. Não é? É tanto e de tal forma que, a nível no país, do território, da lusofonia, aquilo que se perde é absolutamente avassalador. Portanto, não sei. Não sei responder isso. Não tenho forma de responder isso. E olhando para a sua pergunta, a Sra. Deputada Rosário Gamboa, deixe-me já agora, mas deixe-me citar, replicar uma coisa que eu ouvi hoje de manhã quando vinha a caminho de Lisboa, que é alguém que exerceu funções no governo do PST, Miguel Poiás Maduro, que hoje de manhã, tanto quanto eu consegui perceber em declarações no podcast do Expresso, o que diz é não há volta a dar à administração, e logo os acionistas terão que olhar para estas marcas e olhar para elas como aquilo que elas são e pelo seu valor intrínseco e individual. Sobre a primeira pergunta que me faz a deputada Joana Mortágua. Quem negociou com este fundo? Eu não estive nas negociações do fundo. Não tive. Eu sei como é que foram decorrendo, mas soube informalmente como é que foram decorrendo estas reuniões com o dito cujo fundo,
quem é que ia estando nestas reuniões? Podem perguntar, isso é uma pergunta que com certeza farão ao Sr. Marco Calinha, e, portanto, não sei muito mais do que isso. Se isto era uma transição suave ou não. As garantias que eu fui tendo sobre diversas formas, por escrito e oralmente, era de que este fundo não me queria dar exceção. E para mim, perfeito. Porque foram 3 anos muito difíceis mesmo. 3 anos de grandes dificuldades em chegar ao final do mês e respirar de alívio. Foram mesmo 3 anos muito difíceis. Insistindo, o que me foi sendo sempre garantido por parte dos acionistas, dos diversos acionistas, foi de que eles não iriam tocar na TSF. Indo à outra pergunta, quais são os indícios que tem? Bom, aquilo que eu lhe disse, não é? Aquilo que eu lhe disse a ser deputada, que é quando vamos olhar para qual é o histórico que existe, é óbvio que ninguém pode ficar confortável quando tem como administrador alguém que tem ligações, que é sócio de uma empresa de assessoria de comunicação e com negócios intensos em parceria com outra agência de comunicação nas câmaras municipais. É óbvio que isso me causa preocupações sobre a necessidade de estar muito atento a esse tipo de negócios. Não é? Aliás, devo-lhe dizer que a própria WL Partners, eu não era o meu pelouro, mas fui alertado por isso, no início, foi alertado para essa questão pelo então diretor comercial do grupo, em 2021, chegou a apresentar uma proposta que depois não foi adiante para ficar com as parcerias entre o grupo e as câmaras municipais. E pergunta à senhora deputada, e antes que me pergunte, isso não me pergunta, pergunto eu e respondo, e pergunto à senhora deputada, mas o que é isso das parcerias com as câmaras municipais? Porque pode induzir aqui uma ideia de que há aqui uma coisa. As parcerias com câmaras municipais são todas aquelas conferências que têm uma relevância editorial absolutamente fundamental, desde a descentralização, passando por até o nome de uma ponte, da Ponte do Porto. Isso é esse tipo de parcerias que são hoje fundamentais, evidentemente, para os órgãos de comunicação social. A última pergunta, deixe-me dizer-lhe, e depois vou responder, sei que falta uma sua, Sr. Deputado Jorge Gouveia, sei que lhe falta uma sua, o Sr. Deputado Chega. O relacionamento entre eu e o Marco Calinha foi sempre um relacionamento difícil por parte de alguém como o Marco Calinha que exerce uma comissão executiva musculada, mas sempre dentro daquilo que são os limites da decência, da decência pública. E já agora, respondendo diretamente à sua pergunta, doutora Joana Mortágua, tanto quanto é do meu conhecimento, de facto, do meu conhecimento informal, como é o seu, e como é o facto de haver, por exemplo, colaboradores que receberam, entretanto, contratos para assinar, colaboradores dessas revistas que receberam contratos para assinar. Tanto quanto é do meu conhecimento, sim, será, mas não tenho nenhuma confirmação. Não lhe posso dizer sim, passou de facto para as mãos, as revistas passaram todas para as mãos de Marco Calinha. Não creio que me cabe a mim, não tenho uma informação clara para lhe dar, tenho apenas uma informação sobre aquilo que me vai chegando, sem ser checável, sem eu ter checado sequer, e portanto não tenho uma resposta clara para si. Muito obrigada, Domingos Andrade. Eu penso que estamos, digamos assim, com pontos bastante mais claros relativamente a estas audições, relativamente às questões que estão a ser levantadas pelo Global Media Group. Para a semana continuaremos estas audições. Nós ainda vamos ter aqui 2 pontos de agenda. Eu peço apenas 3 minutos para nos despedirmos do convidado e regressaremos outra vez para continuar a reunião. Muito obrigada.